Mas a grande verdade, o Vasco fez um jogo pavoroso, tá? O Diniz que por muito tempo se sustentou ali nas coletivas, né? Falando sobre, não, que o desempenho não é ruim, uma hora a bola vai entrar, não dá para justificar, e não dá para justificar tanto que não deu para o Diniz permanecer no Vasco. Talvez seja a maior vitória do Vasco no ano, tá? Na minha visão, pelo menos, a maior vitória do Vasco no ano é a queda do Diniz, que para mim fez hora extra durante muito tempo. E é curioso, porque muita gente critica, todo treinador critica a imprensa, ou até a torcida mesmo, de resultadista, né? E é curioso que na hora de sustentar em cargo, não, mas chegou na final da Copa do Brasil. Não, mas lá naquela sequência que a gente venceu 6 em 7. E a grande verdade é que o desempenho do Vasco era ruim e só se segurava ali numa bengala de finalização, que finalizava muito, etc. Que a gente já derrubou essa bengala aqui há muito tempo também. E acho que ontem, no jogo contra o Fluminense, ficou muito claro que o desempenho do time é ruim. Tanto que o Diniz, eu lembro do Diniz falar contra o Flamengo, que não, porque o jogo que a gente começou a voltar melhor, teve um jogador expulso e aí o Flamengo realmente dominou. O Vasco não dominou o Fluminense com um a mais. Ou seja, o Vasco quando tem um a menos é atropelado. O Vasco quando tem um a mais é manso, não causou nada, absolutamente nada ao Fluminense. O Fluminense inclusive estava mais próximo do segundo gol, como quase fez no final do jogo, já no finalzinho que o Léo Jardim faz uma grande defesa, do que realmente o Vasco. O Vasco não deu um chute na direção do gol. Um chute, assim, depois da expulsão do Bernal. Teve um chute do Puma na triscadinha do Fábio e um chute do Rojas no primeiro tempo, todos de fora da área. O Vasco não deu um chute próximo da entrada da área. Todos os chutes foram de muito longe, tanto do Puma quanto do Rojas e todos os outros que foram para fora. O Vasco, inclusive, termina o jogo finalizando menos do que o Fluminense, jogando por mais de meia hora com um jogador a mais. Então, assim, acho que ontem a bengala que o Diniz tinha, ela caiu e acho que demorou para cair, porque era muito claro que o trabalho do Diniz há muito tempo não se sustentava, mas há muito tempo mesmo. Eu cheguei a falar aqui até no outro dia, eu falei, o que sustenta... Bengala caiu aí, Garoni? Bengala caiu, Caiu, triste. Você viu a bengala, não? Oi? Você viu a bengala? Não, a gente só informa. Mas eu cheguei a falar aqui, o trabalho do Diniz só se sustentava pela paixão que o Pedrinho tinha. Mas em algum momento tinha que colocar à frente o clube, porque até a gente tem os números aí do aproveitamento do Diniz, que eu até fiz esse levantamento ontem, botei nas minhas redes sociais, usei lá na minha live. Não é um levantamento que eu faço há muitos anos, só vou atualizando. Né? Tá repercutindo aí. Tá repercutindo por aí, pessoal da casinha. Aliás, grande abraço pro Donan. Encontrei, inclusive, o Luizinho ontem, na hora que foi almoçar, almoçamos no mesmo restaurante. Luizinho, Casé, abraço pra galera. O Mauro César Pereira também só citou. Granfino, filho. Só restaurante Granfino. Tá vendo? O pessoal me mandou. O Vasco nessa situação, tá com dinheiro, outra coisa. Tá com dinheiro. No mesmo restaurante que fazem negociação de contrato. Não, e eu tô me preparando, hein? Eu tô me preparando. Flamengo nessa situação. Daqui a pouco eu não posso. Eu tô comendo um cheeseburger na rua. O Flamengo nessa situação e o cara tá comendo. Comendo não pode. Os caras me mandaram. O Vasco nessa situação, o garoto almoçando. Eu falei, jantar eu não poderia, porque eu sabia como é que seria meu fim de noite. E aí dá um embrulhado no estômago, time, né? Eu fui almoçar, que era a refeição boa que eu tinha no fim de semana. Dali pra frente, eu sei que eu teria azia. Garoni, o Ilan já falou que tá com o pezinho na final, hein? Assim que é gostoso, hein? Olha, o Vasco vai reforçado. Você ouviu? O Vasco vai sem Diniz, ouvi, tá? Já é... Eu ouvi. A imprevisibilidade, ela vem carregada de esperança. Eu costumo dizer que troca de treinador é tipo Réveillon. Não aconteceu nada de diferente, irmão. É exatamente igual o dia anterior, ainda mais com auxiliar técnico, você não sabe de nada. mas você cria uma expectativa, uma esperança que esse ano é o meu. Agora vai. Você não vai fazer nada diferente do que você fez no anterior, mas você cria uma expectativa de que agora vai. Acho que é o sentimento de cada troca de treinador, e foram muitas no Vasco. Nos últimos 17 anos foram 39 trabalhos, repetindo alguns treinadores, o próprio Diniz passou certo, 2 vezes. Tá dando certo a troca, né? Tá dando. E o curioso, os treinadores que estão... Curioso não, né? Talvez seja até uma constatação meio óbvia. Os treinadores que tiveram o melhor aproveitamento, nenhum deles foi mandado embora do Vasco. Dorival Júnior, em 2009, escolhe sair do Vasco para ir para o Santos. O Vasco queria manter ele. O Ricardo Gomes, ele tem aquele AVC, infelizmente, até durante a campanha, o trabalho dele à frente do Vasco, no Vasco Flamengo, até do brasileiro, acaba tendo AVC, e é quando o Cristóvão Borges assume, que também teve um dos maiores aproveitamentos. Mas o Diniz, ele teve o 9º pior aproveitamento dos últimos 39 trabalhos do Vasco. 40,7% de aproveitamento, contando Carioca, tá? Contando Carioca, contando o jogo de Sul-Americana contra o time meia boca. Aí ele só fica na frente do Abel Braga em 2020, que foi aquele período ali de
pré-pandemia ali, o Abel Braga acaba caindo no início da pandemia, o Dorival Júnior, que é um Vasco que acaba sendo rebaixado em 2013, Luxemburgo um trabalho rebaixado em 2020, tá 21 ali, que ele assume em 2021, mas é aquele brasileiro que começa em 2020. Então, rebaixado em 21, um Lisca muito mal numa Série B em 2021, Sapinto rebaixado em 2020, Marcelo Oliveira uma reta final pavorosa em 2012, não ganha nenhum jogo, Celso Rotti, uma passagem pavorosa em 2010 e o Álvaro Pacheco, aquela passagem pavorosa em 2024. Ou seja, o Diniz só não foi melhor do que campanhas pavorosas de rebaixamento, inclusive com o Vasco. E olha que foi o treinador que teve mais chance nos últimos 9 anos de Vasco. O treinador que teve mais sequência de jogos, a maior sequência de jogos, nos últimos 9 anos, chama-se Fernando Diniz. Então, falta de tempo para o Diniz não foi. E era um time que eu já falei aqui, vou ser repetitivo, mas ontem ficou muito claro mais uma vez, é um time que para sair jogando, construindo de trás, o que deveria ser, ou é a característica do Fernando Diniz, quando a gente pensa no Fernando Diniz, é um time que sai jogando curto, sai jogando com seu goleiro, usa os zagueiros. O Vasco não consegue sair jogando. O Vasco ontem, mais uma vez, no primeiro tempo principalmente, o Fluminense subiu linha de marcação, o Vasco não conseguia sair. O Vasco passou o primeiro tempo quase que todo dentro do seu campo defensivo, uma escapada ou outra do Gomes pelo lado, mas muito rara, e uma jogada individual do Rojas por dentro, que chuta lá da intermediária e chuta muito bem o Rojas. Mais uma boa notícia do Vasco, recente, esse sim, uma boa notícia. Fora isso, o Vasco não conseguia construir. No segundo tempo, o jogo muda a partir da expulsão do Bernal. E aí sim, o Fluminense se retrai, naturalmente com um jogador a menos, o Vasco toma campo, consegue jogar, e aí aparece o outro problema do Vasco, que é exatamente não conseguir construir contra defesas fechadas. Ou seja, se sobe a linha de marcação, incomoda o Vasco, se bate a linha de marcação, também incomoda o Vasco. Então o Vasco não sabia o que fazia, não sabia como construir e ainda sofria. Quando subia para marcar mais alto, o Fluminense saiu muito bem algumas vezes na bola longa, o Bernal indo lá no Fábio fazia a saída de bola, mas não para sair jogando curto. Bola esticada, botava para o John Kennedy, se não ganhasse de primeira, ganhava a segunda bola, e um buraco muito grande entre a linha de meio de campo do Vasco e a linha defensiva, e o Fluminense conseguiu explorar isso muito bem. Mesmo tendo 36% só de posse de bola no jogo, finalizou mais do que o Vasco, mesmo jogando com 30 minutos com um jogador a menos, conseguiu ter mais volume ofensivo do que o Vasco, teve as melhores chances que o Vasco e mereceu vencer. E a queda do Diniz, para mim, já há algum tempo, não era uma questão de se o Diniz cairia, era quando. E aconteceu nesse domingo. E aí agora o Vasco, até brinquei aqui no início do programa, né? A gente brinca muito que o ano começa após o Carnaval. O Vasco aparentemente esperou passar o Carnaval para começar o seu ano, porque vai ter que começar agora um trabalho, não vou dizer do zero, mas o treinador que chegar vai ter que começar um trabalho do zero, porque era um Vasco que vinha se planejando para o Diniz. E agora vai ter que se planejar com um novo treinador, isso porque já está rolando o Campeonato Brasileiro, já está em reta final de Campeonato Carioca, já tem jogo decisivo contra o Fluminense, e o Vasco agora vai começar a se reorganizar para 2026. Para mim, a gente acho que chegou a falar aqui, cada jogo a mais com o Diniz seria um jogo a menos para o próximo treinador, e o Vasco agora vai ter que correr atrás desse período perdido com o Diniz, com esse novo treinador que sabe-se lá quem será